Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12, por favor. Nesta noite nós vamos estudar do capítulo 5 até a metade do capítulo 15. Mas eu quero começar lendo o texto áureo deste trecho de Êxodo, o segundo tomo da obra de Moisés, o segundo volume deste grande livro que é o Pentateuco. É um livro só, dividido em 5 partes, em 5 tomos ou em 5 volumes. É um livro só. E Êxodo 12, de 6 a 7. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde forem comer o animal. Verso 12. Nessa noite, passarei pela terra do Egito, diz o Senhor, e matarei todos os filhos mais velhos, e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu, o Senhor, vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um sinal, ou será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão este dia como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei perpétua. Essa é uma lei permanente, diz a palavra do Senhor. O cordeiro imolado, é sobre isto que trata o nosso texto. A memória de um povo, gente, é um dos alicerces que sustentam tanto a sua individualidade, tanto a sua identidade individual, quanto a identidade coletiva. A memória de um povo. Não se trata apenas de uma coleção de histórias antigas ou de costumes há muito estabelecidos. A memória de um povo é o fio invisível que tece o tecido da cultura, transmitindo de geração em geração as experiências, os valores e as tradições que moldam tanto a essência de uma pessoa quanto à essência da comunidade. Por isso que preservar a memória é honrar os ritos e as narrativas que dão vida à história, permitindo que a história continue iluminando o nosso presente e pavimentando o nosso futuro. Nesse cenário, os memoriais emergem como pilares fundamentais. Memoriais não são meramente relatos de memórias antigas, memoriais não são apenas monumentos silenciosos ou rituais repetidos sem sentido. Pelo contrário, memoriais são templos da reflexão, onde passado e presente se encontram, iluminando com esperança o caminho para o futuro. Esse é o objetivo
dos memoriais. E nesses espaços, ou nessas lembranças memoriais, a memória da gente adquire forma e se torna pedagoga. Ali nós somos convidados a nos lembrar e a aprender, a construir, a edificar, sempre, sempre ancorados nas lições e nas marcas que a tradição nos legou. E quando se fala da tradição judaico-cristã, os memoriais, eles carregam um significado profundo, enraizados na preservação da fé, da história e da aliança entre Deus e o povo dele. Na tradição judaico-cristã, os memoriais não se limitam a representações físicas. Os memoriais são símbolos poderosos que ecoam as verdades espirituais. E os memoriais, para nós, conectam o presente ao eterno, moldam a nossa identidade, aponta-nos o caminho da fé. Então, a cada memorial, a lembrança de Deus se fortalece, ancorando corpo e alma na fé e na esperança bíblicas. Desde o princípio, esses memoriais surgem como marcos que atravessam gerações. Por exemplo, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o arco-íris, a circuncisão, a Páscoa, o tabernáculo, a arca da aliança, as pedras erguidas no Jordão, o templo de Jerusalém, todos memoriais no Antigo Testamento. Mas é na cruz, conforme lemos Paulo dizer em Gálatas 6,14, é na cruz que o maior dos memoriais se encontra, onde o amor e a justiça de Deus na cruz se entrelaçam de forma incompreensível para a mente finita que nós possuímos, transformando para sempre a relação entre o Criador e a sua criação redimida. A cruz é para nós o marco. O batismo, por sua vez, torna-se o sinal de uma nova vida. Uma imersão na morte e ressurreição de Cristo. E na ceia do Senhor, o pão e o vinho renovam a cada geração, a cada celebração, a lembrança do sacrifício de Cristo e da comunhão que agora quem está unido a Cristo pela fé compartilha com Deus Pai, por causa do sangue do Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre os memoriais cristãos está também o casamento. O casamento é um memorial. O casamento brilha como uma aliança sagrada que espelha o relacionamento entre Cristo e a igreja. O cordeiro e o leão resumem a plenitude de quem Cristo é, o sacrifício manso que remove o pecado do mundo, ao mesmo tempo que Rei soberano que há de reinar para sempre. E o domingo, dia do Senhor, não é apenas uma tradição, mas é uma lembrança semanal da ressurreição. O domingo é uma lembrança semanal da ressurreição, o dia em que a vitória sobre a morte foi selada para toda a eternidade. Portanto, esses memoriais não apenas nos convidam a recordar, gente, mas a viver com propósito, ancorados na aliança que Deus selou com seu povo desde o princípio. De todos os símbolos ou memoriais bíblicos, o Cordeiro de Deus é a analogia central da fé judaico-cristã. A imagem do Cordeiro puro e manso, oferecido em sacrifício, é o eixo sobre o qual toda a nossa fé gira,
toda a redenção gira. Porque é em Cristo que a expiação final e perfeita se cumpre para o perdão dos pecados. Desde os dias do Êxodo, o cordeiro imolado na Páscoa, cujo sangue foi passado sobre as portas das casas dos israelitas, como lemos no início, prefigurava o grande ato de libertação que viria na cruz de Cristo. Assim como o sangue protegeu o povo de Deus da morte, naquela noite em que Deus ceifou a vida dos primogênitos, o sangue do Cordeiro de Deus traz salvação eterna. E essa realidade, ela é contemplada de maneira majestosa na visão celestial de João, registrada no Apocalipse. Aproximadamente, gente, 35 vezes o Cordeiro é mencionado no último livro da Bíblia. Sabia disso? Eu busquei numa concordância. Cerca de 35 vezes o Cordeiro é citado no Apocalipse, ocupando um lugar central no louvor e na adoração que ecoam pelos céus. Porque no céu, o Cordeiro não é apenas o símbolo do sacrifício passado, mas o Cordeiro vivo, exaltado e vitorioso, celebrado pelo que fez em favor do povo de Deus. E o sacrifício ecoa por toda a eternidade. E esse sacrifício que ecoa na forma de louvores é o centro da adoração no céu. É o ponto de convergência de toda a história. Você se lembra que em Êxodo 12, nós lemos no início, o próprio Deus disse que esse memorial do Cordeiro imolado deveria ser um memorial perpétuo, permanente. Você se lembra disso? Agora leia Apocalipse 5, de 11 a 12, e veja qual é o tom, qual é o conteúdo do cântico no céu. E veja se Deus não fez com que seja de fato permanente, perpétuo, a exaltação do Cordeiro de Deus. Apocalipse 5:11, João diz: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, todos os crentes reunidos no céu, cantavam com forte voz. O que cantavam? Ouçam: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Meu povo, esse cântico será entoado pelos crentes ao longo de toda a eternidade, como um memorial permanente, tal como Deus disse que deveria ser lá em Êxodo. A adoração ao Cordeiro imolado não terá fim. Ela vai ressoar como um memorial eterno nos corações e através dos lábios daqueles que foram redimidos. Então, quando se lê em Êxodo 12:14, quando se lê o seguinte: este será um dia a ser recordado, o dia do sacrifício do Cordeiro. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Quando se lê isso, entende-se que essa celebração, ela transcende o tempo. O que foi instituído no Êxodo como uma lembrança contínua da libertação do Egito, ecoa, notem bem, de forma ainda mais profunda no Apocalipse, apontando para o Cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo, a saber, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo.
Por isso que quando celebramos a ceia do Senhor nesta igreja, mensalmente, nós estamos obedecendo o que o Senhor disse em Êxodo e antecipando o que faremos eternamente no céu. Celebrar o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. E assim será, conforme o que está revelado em Apocalipse, onde o Cordeiro permanece para sempre no centro do trono, adorado por anjos, pelos crentes, numa eterna celebração do sacrifício que trouxe vida a todos os que creem, que trouxe reconciliação entre o pecador que merecia a condenação e o Deus Santo, Todo-Poderoso. O sacrifício do Cordeiro, ou a história do Cordeiro imolado, será um memorial perpétuo, não apenas relembrado na terra, mas entoado e celebrado por toda a eternidade no reino dos céus. E essa história começa em Êxodo. O que eu tenho tentado fazer expondo os livros, livro a livro da Bíblia, que fizemos Gênesis, estamos em Êxodo, trechos grandes, é que eu quero que você enxergue que a história da Bíblia é uma só. E a história do Deus que através do Cordeiro redime para si um povo. Nesse sentido, a história na verdade não começa em Êxodo, mas em Gênesis 3,15. Onde depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor disse a Satanás, Gênesis 3,15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, o Cordeiro, Cristo, ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Êxodo, no entanto, está o relato de como o Senhor começou a ferir a cabeça da serpente. Porque literalmente o Senhor feriu o faraó, que trazia na sua cabeça, você vê isso nas imagens, nas fotografias das escavações egípcias, todos os faraós do Egito usavam uma serpente ereta, pronta para dar um bote, símbolo de poder, de majestade. E em Êxodo o Senhor começa a ferir literalmente a cabeça da serpente. Soa cruel quando a gente lê falando do anjo da morte que mataria, eu matarei, diz o Senhor, todo recém-nascido, cuja casa não tiver o sangue do Cordeiro. Soa cruel. Soa sanguinário, sim, soará assim se você tirar isso, essa história, do contexto da redenção. Do quanto mais cruel foi pecar contra o Criador. Porque o que o Criador estava fazendo no Egito, nada mais era do que cumprir com justiça o que todos nós merecemos por causa do pecado. E só não morre desse jeito quem é coberto pelo sangue do Cordeiro. Então jamais deixe alguém pressionar você dizendo, esse Deus é sanguinário, esse Deus é cruel, esse Deus mata a criancinha. Isso é conversa de quem não conhece a Bíblia e não quer conhecer, só quer te pôr contra a parede. Porque a resposta que você deverá dar a ele é o seguinte, e o que te faz achar que você também não merece o mesmo? Êxodo traz o relato de como Deus começou a preservar para si um povo, a aliança entre ele e Israel como nação escolhida. Uma aliança que tinha sido feita inicialmente com Abraão em Gênesis. E aliança esta que agora estava exigindo a libertação do povo da escravidão egípcia. Já que eles tinham passado lá já 400 anos, haviam se multiplicado, e esse povo libertado pelo Senhor deveria obedecer às leis que Deus daria a eles em aliança no Sinai, através
dos 10 mandamentos e os desdobramentos da lei. E o que você não pode perder de vista é que o que garantiu o livramento desse povo, tanto da escravidão no Egito, como da sentença de morte, foi o sangue do cordeiro imolado. Geralmente, a gente lê Êxodo e se encanta com as grandes coisas e perde de vista o coração desse livro. É o cordeiro imolado. A história começou assim. Recapitule comigo, Êxodo 1. Em Êxodo, Deus começa, ou Êxodo começa de onde Gênesis parou. A gente viu isso. Deus estava cumprindo sua promessa da aliança, abençoando os filhos de Israel, preservando eles da fome, fazendo essa gente se multiplicar debaixo de uma sociedade absolutamente hostil, uma vez que morreu as gerações, o faraó que conheceu José e que amou os israelitas. Porque a história é cíclica, vira e mexe. Morrem aqueles que um dia admiraram o povo de Deus, e o que resta para eles neste mundo é a sola das botas dos tiranos. E embora eles estivessem temporariamente no Egito, debaixo de opressão, Deus os abençoou de tal modo que eles se multiplicaram na mesma proporção do sofrimento. Capítulo 2 nos conta que Deus decide agir para livrar esse povo de tanta opressão. E como é que Deus começa a agir? Deus, então, em silêncio, nos bastidores, porque Deus tantas vezes age assim, silenciosamente, sem que ninguém perceba, Deus plantou ou colocou uma bomba atômica dentro do palácio do faraó. E essa bomba chamava-se Moisés. O Senhor começou a executar o plano de redenção, silenciosamente. Fez isso por meio do livramento de Moisés das águas do Nilo. Da formação de Moisés durante 40 anos no palácio de Faraó e no melhor da cultura egípcia. Começou a preparar Moisés através da simpatia que Moisés começou a nutrir pelos hebreus oprimidos. Na tentativa desastrosa de Moisés de livrar Israel, matando um egípcio de cada vez, daqueles que ele visse massacrando seu povo. E depois de fugir do Egito, Deus continua preparando esse homem, 40 anos depois, mais 40 anos no deserto, Moisés, pastoreando ovelhas e cuidando da família, no anonimato, sem X, sem Instagram, sem Facebook, sem Starlink, no absoluto isolamento do mundo. Quando todo mundo pensou, Moisés é coisa do passado, morreu, já era. Ele chega de volta ao Egito com 80 anos. E mesmo que ele tenha se mostrado insuficiente, relutante em aceitar a missão, Deus, do meio de uma sarça que ardia no fogo e não se consumia, Deus comissiona, envia esse homem. Envia-o junto com Arão, seu irmão. Eles se deparam com os anciãos de Israel no Egito, e é dessa forma que termina o primeiro bloco do livro que estudamos. 4:29. Leia comigo. 4:29. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito, convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Aqui está uma grande lição, gente. O papel de convencer os outros não é nosso, é do Espírito de Deus. Isso ficou muito claro para Moisés e Arão.
Qual era o grande medo de Moisés? Será que eles vão dar ouvidos? E Deus disse: apenas diga o que eu te mando dizer. Eu vou convencê-los. É sempre assim. Se você for fiel em viver como Deus te manda viver e dizer o que Deus te manda dizer, o resto é com Ele. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, eles se prostraram e adoraram o Senhor. Isso aqui é o preâmbulo da história da salvação. E a história vai prosseguir agora. E para isso, o Senhor vai agir de tal forma que possa humilhar completamente o Egito. Humilhar os deuses do Egito. Humilhar o faraó do Egito. Literalmente colocá-los com a boca no pó do desespero. E tudo vai começar com as confrontações entre Moisés e Faraó. E o que vai resultar desse diálogo constante entre Moisés e Faraó? O coração do Faraó vai ser cada vez mais endurecido por Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. E não tente dar voltas nisso, não tente explicar o que significa isso. Significa o que está dito. Deus endureceu o coração de Faraó. E por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria exaltar sua própria glória, fazendo justiça sobre aquela nação tão ímpia e tão má e ingrata com o povo de Deus, que tinha feito tanto por eles, através de José e sua descendência. Nada mais justo do que Deus aplicar justiça dessa forma. Então, quanto mais Moisés fala com Faraó, mais ele fica obstinado. E essa história, ela se estende do início do capítulo 5 até o capítulo 7, verso 13. Mas para você ter um gostinho de como isso acontece, capítulo 5, verso 1. Depois desse culto que Moisés e Arão tiveram com os anciãos, adorando o Senhor, Moisés e Arão foram ver o Faraó e declararam: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Moisés quer que você veja o contraste entre a revelação que Moisés e Arão estão fazendo de Deus a Faraó, com a revelação que Moisés e Arão fizeram de Deus aos anciãos. Enquanto os anciãos ouviram a revelação de Deus através de Moisés e Arão, eles se convenceram. Em contrapartida, Faraó vai ouvir a mesma revelação e vai ficar com o coração mais duro. Quem é o Senhor? Retrucou Faraó, verso 2. Porque devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O Senhor aqui é Deus, não é Moisés. Eu não conheço esse Deus, quem é ele? Então Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Oh, meu povo, esse faraó devia saber quem é o Deus dos hebreus. Esse faraó deveria saber a história de José. Mas o mundo é conveniente, é mau. Não espere justiça neste mundo caído. Não espere. Isso não significa que nós vamos deixar as coisas correrem frouxas, não, mas não espere justiça, não espere coerência, não espere boa memória do mundo em que vivemos. Quando Arão e Moisés disseram: o Deus dos hebreus, era para esse faraó ter gelado a espinha. Ai, o Deus de José, o Deus de José, e graças a ele o Egito é o que é hoje. O Deus dos hebreus se encontrou conosco, portanto deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto,
para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, Deus nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês ficam aí distraindo o povo do trabalho? Com essa história de fé, de religião, de Deus, dos hebreus. Esse povo tem que produzir, tem que trabalhar, voltem ao trabalho, olhem. Há muitos do seu povo nesta terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. É assim que o mundo sempre verá o cristianismo. Um atraso para o progresso. Um estorvo para quem quer de fato trabalhar. Eu estou aqui trabalhando, construindo o Egito. E vocês atrapalhando a mão de obra. Com essa história de pregação, de evangelho. O que o faraó faz? Ele aumenta a carga de trabalho dos israelitas. Verso 6 diz que naquele mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos superiores israelitas: não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntar as palhas. No entanto, continuem a exigir que a produção seja a mesma. Aumente o trabalho. Os israelitas, então, verso 19, começam a culpar Moisés pela mão pesada de Faraó. E Moisés se queixa a Deus. Verso 19, quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não podem reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, eles perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora, e eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Meu Deus, esse povo estava gemendo, estava tudo bem até outro dia. Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Ousado, hein? Moisés era um homem de coragem. Deus refuta Moisés. Capítulo 6. Já que você está pedindo, então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Em outras palavras, primeiro eu quis que você sentisse quem é esse homem, para que ninguém no futuro manche a minha honra, dizendo que eu fui desproporcional na dosimetria da pena que eu apliquei sobre Faraó e o Egito. Que ninguém diga que eu fui cruel. Vocês precisam de fato saber quem é esse homem. E quem é esse povo? E quem é o meu povo? Esse povo resmungão. É tudo graça. E eu escolhi salvar o meu povo. Agora você verá o que eu vou fazer ao faraó quando ele sentir o peso da minha mão forte. Ele vai deixar o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte fará o povo ir embora de sua terra. E aí Deus relembra o pacto, a aliança que ele fez. Moisés refuga diante da ordem de Deus, mas Deus retruca. Olha o verso 9. Moisés transmitiu ao povo a mensagem do Senhor, mas eles já não queriam lhe dar ouvidos, estavam desanimados demais. Olha como o povo é rápido em desanimar. Que povinho nós somos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó. De novo, Deus. Volte ao faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés,
Os israelitas já não querem me dar ouvidos. O que adianta convencer esse faraó? Como posso esperar que o faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. Eu sei, Moisés, foi por isso que eu enviei Arão. O Senhor, porém, falou a Moisés e Arão e lhe deu ordem sobre os israelitas e sobre o faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Na sequência do texto, do verso 13 aqui do capítulo 6, até o capítulo 7, verso 7, a linhagem de Moisés e Arão vai ser apresentada para demonstrar a legitimidade de suas reivindicações como líderes do povo da aliança. Moisés e Arão, então, vão se apresentar diante de Faraó pela segunda vez. Capítulo 7, verso 8, e a situação vai ficar pior. Verso 8, o Senhor disse a Moisés e a Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara, jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó, dos seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar os seus sábios e feiticeiros, e olha o que o diabo fez. E por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Deus chamou o diabo para a briga. Você acha que Deus não sabia que isso aqui ia acontecer? Deus chamou os deuses do Egito para a briga. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. Veja, Deus armou o palco. Deus insuflou o próprio povo dele. Deus está insistindo na liderança de Moisés e Arão, mesmo eles resistentes. Faraó está mais endurecido e o diabo entrou no ringue. Sabe o que Deus vai fazer? Do capítulo 7, verso 14, até o capítulo 11, verso 10. Deus vai humilhar completamente o Egito com uma série de 10 pragas, que eu não preciso lê-las. Mas deixe-me só explicar para vocês o que são as 10 pragas. A água transformada em sangue, a água do Nilo, vai revelar a autoridade de Deus sobre o Nilo, sobre o rio que sustentava a vida do Egito. Revelou a superioridade de Deus sobre o deus Rapi, Quinum e outros deuses fluviais, que era a base da economia egípcia. A praga das rãs vai revelar a superioridade de Deus sobre o deus Requete, a deusa do parto, que era representada, pasmem, como uma rã. E inaugurou o primeiro ciclo de permissão e negação. O faraó vai começar, então vai. Depois diz, não, não vai. Aí a praga de piolhos revela a superioridade de Deus sobre Gebe, o deus da terra e do deserto, e levou os magos a admitirem, finalmente esses feiticeiros admitiram a intervenção de um Deus maior do que o deles. Mas Faraó não. A praga das moscas revela a superioridade de Deus sobre Quepri, o deus besouro da ressurreição. O deus besouro, você acredita? É daí que vem Beuzebu, o demoníaco senhor das moscas. E também estabeleceu a distinção entre Israel, a nação a ser libertada, e o Egito, a nação a ser julgada, e fez Faraó repetir sua falsa promessa de deixar o povo ir. A praga da peste nos rebanhos egípcios demonstrou a superioridade de Deus sobre Apis, o deus touro, e Ator, a deusa vaca do amor. Você acredita? Deusa da beleza.
Posso brincar? Será que é por causa disso que alguns falam, eu sou a vaca? Que situação. A deusa vaca do amor, a deusa da beleza. A praga das úlceras, das feridas purulentas nas pessoas e no gado, demonstra a superioridade de Deus sobre Ísis, a deusa da cura, sobre a deusa dos remédios, o deus da peste. E isso incapacita os magos que agora estavam se opondo a Moisés e Arão. Porque era tudo o que eles faziam, esse era o trabalho deles, era manipular esses deuses para curar úlceras, doença das pessoas. E agora, a chuva de pedras revelou a superioridade de Deus sobre Nut, a deusa do céu, Osíris, o deus das colheitas, da fertilidade, o deus do firmamento, das tempestades, o protetor das safras. E isso inspirou o temor de Deus em alguns oficiais egípcios, em contraste com a dureza renovada do coração de Faraó. A praga dos gafanhotos revela a superioridade de Deus sobre Nut, Osíris e outros deuses dos campos. A praga das trevas revelou a superioridade de Deus sobre Ra e Horus, divindades do sol, a maior delas. E sobre Nut, a deusa do céu, o que vai culminar com o último confronto entre Moisés e Faraó. E Êxodo 11, de 1 a 10, anuncia a praga da morte dos primogênitos. A praga da morte dos primogênitos revelaria a superioridade de Deus sobre mim, o Deus da reprodução. Sobre Íris, a deusa da cura, sobre Osíris e Anubis, os deuses dos mortos, e sobre a divindade, principalmente sobre a divindade associada ao herdeiro do Faraó. Porque Faraó era um deus. E como é que o herdeiro divino, o filho de Deus, porque era assim que chamavam a Faraó, o filho de Deus. Como é que o filho do filho de Deus, que era um deusinho, como é que ele morreria com essa praga? Então, as 10 pragas, elas revelam muito sobre Deus. A gente lê esse relato e não para pensar. Deixa eu tentar te mostrar algumas coisas sobre o que de Deus a gente aprende com as pragas. Revelam várias características importantes sobre o caráter, os atributos do Deus de Israel. E revela isso tanto para os israelitas quanto para os egípcios. Revela em primeiro lugar que o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Gênesis 1 e 2, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo Deus de Moisés e Arão, e é o único soberano detentor do poder supremo sobre a criação e os elementos da natureza. Ele também tem nas mãos o coração dos reis e dos governantes. Ele endurece quem ele quer. E ele amolece quem ele quer. Esse Deus é justo. Ele não tolera o mal e julga com poder todos quantos oprimem seu povo santo. As pragas também revelam o compromisso de Deus com a aliança. Por isso, ele age cumprindo a promessa feita a Abraão, de libertar seus descendentes da escravidão. E cada praga, portanto, reforça o propósito de Deus em, primeiro, proteger seu povo, libertar seu povo, evidenciando a aliança, a fidelidade. Porque veja, enquanto aquele povo era castigado pelas pragas, adivinha o que estava acontecendo com o povo de Israel no Egito? Nada lhes atingia. Deus tem uma aliança com esse povo, que apesar de resmungão, apesar de teimoso, apesar de ingrato, pela graça Deus escolheu amá-los e os protege. Não depende de você e eu sermos bonzinhos, depende da graça de Deus. Por incrível que pareça, as pragas revelam também a paciência e a misericórdia de Deus. Porque apesar de Faraó continuamente endurecer o coração e negar a liberdade ao povo de Israel,
Deus decretou uma série de oportunidades para esse soberano do Egito se arrepender antes que as pragas piores seguintes caíssem sobre o Egito. Note que Deus foi aumentando a temperatura do fogo na medida em que a praga seguinte ia caindo, até que a pior delas veio, que foi a morte dos primogênitos. Até na aplicação do juízo, Deus é misericordioso. Ele vai dando chances. Ele vai permitindo, Ele vai te dando tempo. As pragas permitiram ainda que se perceba a distinção que Deus faz entre o povo escolhido e os demais. Como eu disse. Em várias pragas, especialmente a partir da quarta praga, quando você lê o texto, Deus distingue entre os israelitas, o povo da aliança, e os egípcios, os opressores do povo da aliança. Deus preserva os eleitos dele. E assim as 10 pragas mostram um Deus poderoso, justo, fiel, um Deus paciente, um Deus protetor, um Deus que age com propósito e cuidado em favor do seu povo, um Deus que humilha todos os orgulhosos. Preste atenção em como termina esta sessão de Êxodo, antes da pancada fatal. Êxodo 11, 9. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres, sinais, na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. A pergunta que você deve estar fazendo, se você está lendo com cuidado, é por que Deus agiu assim? Deus mesmo explica, lá no preâmbulo das 10 pragas. Volte lá em Êxodo 7. Olha por que Deus agiu assim. Êxodo 7, 1. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu o farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará ao faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei as pragas, que Moisés está chamando de sinais e maravilhas, na terra do Egito. Mesmo assim, diz o Senhor, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Agora, para que Deus? Para que? Ao verso 5. Quando eu levantar minha mão pesada e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Meu povo, tem gente que só aprende com a mão pesada de Deus. Era o caso em questão. Deus, em tudo que fez, estava agindo para exaltar a sua supremacia sobre tudo, sobre todos. Meu povo, até quando Deus humilha os poderosos, até quando Deus desmascara falsos deuses, o propósito dele é exaltar sua própria glória, para ela ser desfrutada pelo seu povo e temida por toda a terra. E isso é amor. Isso é amor. Tanto é amor que o que você mais clama todo dia e tem clamado nos últimos tempos, à luz de 7 de setembro, é por uma justiça que seja de fato justa, que puna, não é isso? Criminosos. Não é isso que você quer? Uma mão forte contra aqueles que insistem no crime. E esse é Deus. E é amor quando a justiça dele é demonstrada na mesma medida do crime cometido.
que é o ultraje da glória dele. O palco, então, está armado para a primeira Páscoa, Êxodo 12. E nesse ponto da narrativa, Faraó e os falsos deuses humilhados, desmascarados, está montado o palco para Deus imolar o cordeiro. Ou seja, o plano de Deus para a redenção do seu povo incluía a celebração desse livramento por meio de um sacrifício substitutivo, na ocasião em que o juízo definitivo, a 10ª praga, seria sentido em todo o Egito. Capítulo 12, de 1 a 13, as instruções. Capítulo 12, de 14 a 20, como eles deveriam celebrar. Capítulo 12, de 21 a 28, a Páscoa em si celebrada. Agora note, a morte dos primogênitos criou o caos em todo o Egito, enquanto o povo da aliança, coberto pelo sangue do cordeiro que foi imolado, esse da imagem, está vendo o pai com os filhos passando sangue nos umbrais das portas. Esse povo, coberto pelo sangue, desfrutava da salvação pelo sangue do cordeiro imolado. Olha como termina o capítulo 12. É arrepiante. 12, verso 23. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Pachá é a palavra hebraica. De onde vem Páscoa, pachá, passar por cima. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Verso 28. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Como resultado, o faraó, no meio da noite, tendo mandado chamar Moisés, Arão, anunciou a decisão de deixar esse povo embora, sem qualquer restrições. Você lê isso do 31 e no 32. E mais, você vai ler do 33 ao 36, que os egípcios encorajaram os israelitas a partir, dando aos israelitas objeto de valor, como Deus havia prometido. É chocante, mas é a pura verdade. Todos quantos não estão cobertos pelo sangue de Cristo padecerão. E o relato da saída do Egito, gente, ele é comovente. Especialmente a nota em que diz que o Senhor manteve vigília pelo seu povo. Olha o verso 37, naquela mesma noite, capítulo 12, 37. Os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Entre 2 e 3 milhões de israelitas. Isso era metade do Egito. Tem noção? Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita. Até egípcios que se converteram ao Deus de Israel diante de tanto. Além de imensos rebanhos de ovelha, bois, outros animais, com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, esta grande multidão do Senhor
deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. Agora ouça o 42. Olha quem é Deus. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Deus ama o povo dele. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas, de geração em geração, e até no céu e para a eternidade, nós celebraremos o Deus que passa noites em vigília por nós. Esse é Deus. No plano da graça de Deus, até os estrangeiros têm lugar. Nós lemos aqui. Mas eles precisarão se apropriar da fé. Fé no sangue do Cordeiro imolado. É por isso que do verso 43 até o 51, as instruções da Páscoa vão ser reafirmadas, para que Israel jamais se esqueça e para que os estrangeiros entre eles também observem a Páscoa. Capítulo 13, o povo da aliança como um todo é orientado a deixar de se consagrar a outros deuses, devem se consagrar ao único Deus, 13 de 1 a 10, devem celebrar a Páscoa, 13 de 11 a 13, e tem que garantir que os filhos compreendam o significado do Cordeiro imolado. Capítulo 13, verso 14, no futuro seus filhos lhe perguntarão, o que significa tudo isso? E vocês responderão, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. Imagina a criancinha escutando essa história. Que criança é assim? Deus matou, papai? Mata, Deus mata. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias, para Deus não nos matar com justiça, porque é a morte que merecemos, meu filhinho, mas graças ao sangue do Cordeiro, Deus nos poupa e monta vigília por nós. É isso que se tem que ensinar para os pequenos. A partida definitiva de Israel do Egito exigia uma saída não pela rota egípcia. Então Deus conduz o povo por um outro caminho. Capítulo 13, de 17 a 22. E esse outro caminho é porque eles não estavam prontos para as batalhas que eles possivelmente encontrariam pela frente. E Deus então levou eles por um caminho mais longo. Capítulo 14, você vai ver a prova cabal do Senhor quanto ao seu poder e soberania. Porque primeiro Deus vai arrastar para uma armadilha o faraó e os seus exércitos. O faraó vai acordar um dia e vai dizer, eu deixei o povo embora. Irado, com raiva, desejo de vingança, ele parte para perseguir o povo, leva todo o poderio bélico do Egito com ele, e vão para cima da multidão do Êxodo. Moisés, por sua vez, responde com fé, verso 10 do capítulo 14. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, de novo, que povo. Dá para vocês sentir um gostinho do que é ser pastor lendo essas histórias. Porque você nos trouxe ao deserto para morrer. Não havia sepultura no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso ia acontecer. Dissemos, deixe-nos em paz. Continuamos a servir os egípcios. Meu Deus. Afinal, gente, Deus tinha que tirar o Egito desse povo. Olha o que eles vão dizer. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser cadáver no deserto. Esse Deus já não deu provas de que vela por vós?
Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Nem ele sabia o que ia acontecer. Mas ele já aprendeu, pode confiar. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Por que Moisés diz isso? Porque ele já estava construindo seu conhecimento de Deus e sabia que Deus não tinha feito tudo o que já tinha feito, levado eles até ali, para deixá-los morrer ali. Deus então prometeu promover um jeito de escape através do mar. E desse modo ele iria glorificá-lo. Capítulo 14, verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Ora, eu acabei de dar minha palavra para o povo. Diga ao povo que marche. Tome sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Eu vou endurecer o coração dos egípcios, porque eu quero que eles corram atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraó. Olha por que Deus está fazendo tudo isso. Mostrarei minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito a verá. E todo o Egito saberá que eu sou o Senhor. Você consegue ver uma nota de graça nessas palavras de Deus? Aqueles obstinados que morreriam afogados no mar, já era. Mas e os que ficaram no Egito? Quando ouvissem o relato, teriam a chance de se converter ao Deus de Israel. Deus usa de graça até quando Ele aplica juízo. O que veio a seguir? Primeiro, Deus deu proteção ao povo, colocou a coluna de nuvem, coluna de fogo, entre o acampamento dos israelitas e o dos egípcios, 19 e 20. Depois, Deus aplicou a lição definitiva quanto ao poder e à soberania, destruindo o exército do faraó ali, nas águas do Mar Vermelho, ao mesmo tempo que assegurou uma saída tranquila para o seu povo. Olha como termina o capítulo 14. A gente está terminando. Vale a pena você ler isso aqui. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E tem cientista tentando dizer que isso aqui é um fenômeno natural. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, perseguiam o povo até o meio do mar. Mas pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios, causou grande confusão entre eles. Deus travou as rodas dos carros, dificultando a condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Acordaram finalmente. Já é tarde. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram, cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército do faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado.
Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés, até o momento em que sentissem sede. Que povinho! Rensga. Êxodo 15, eu não vou ler o texto. A gente chega ao final do trecho desta noite. Mas note o seguinte, é o cântico de Moisés. É o primeiro cântico da Bíblia. O primeiro cântico da Bíblia é um cântico de redenção, porque o que Moisés vai cantar, sua irmã Miriam cantará junto com ele, e dançará tocando os tamborins. Moisés vai cantar sobre a redenção. O cântico do povo de Deus nasce na Bíblia como fruto da salvação. Olha o verso 1 do capítulo 15. Então, essa palavrinha liga ao evento anterior. Então Moisés e o povo de Israel entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Do verso 1 até o 12, Moisés canta sobre o Senhor guerreiro. Do 13 ao 18, Moisés celebra o estabelecimento seguro que Deus proveria para Israel em Canaã, sob a autoridade do reino glorioso de Deus. A conclusão do nosso trecho, o cântico de Miriam, ecoando o cântico de Moisés ao exaltar o Senhor. Leia para concluirmos, verso 19 até o 21. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles, mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão e Moisés, pegou um tamborim, todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Imagina a MCM, a Margarida. Cadê a Margarida? Pega o tamborim, minha irmã, terça-feira. E Miriam entoava esta canção. Cantem ao Senhor, pois o Senhor triunfou gloriosamente. Era isso que Deus queria. Que seu povo assistisse o triunfo de Deus sobre os poderes desta terra, sobre os deuses diabólicos deste mundo. E Israel finalmente viu. O Deus que criou os céus e a terra, triunfou gloriosamente libertando o seu povo. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Meu povo, você vai ler a Bíblia de capa a capa, e se você ler a Bíblia com a devida atenção, você vai descobrir que o objetivo de Deus, desde o início de tudo, é arrancar louvor do seu povo. O primeiro poema da Bíblia é o poema que Adão escreve quando ele acorda do sono profundo e vê a mulher que Deus criou a partir de suas costelas. E o primeiro cântico da Bíblia é este, o cântico de redenção. E por quê? Por que que Deus faz isso? Por que que Deus nos cria para cantar, para louvá-lo? Não é porque Deus necessite do nosso louvor, não é porque Deus seja um megalomaníaco atrás de curtidas. É simplesmente porque Deus é soberana, bondosa, perfeita, e providencialmente Deus planejou que essa glória dele seja magnificada através dos nossos louvores.
de forma soberana, bondosa, perfeita, providencial, Ele planejou que a glória dele seja magnificada e a nossa alegria seja amplificada no prazer que a gente sente em admirar Deus e adorá-lo. Você já notou o quanto dá prazer você admirar alguém? O quanto dá prazer você elogiar alguém quando você faz isso de coração? Pense bem, se Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, se Deus é a maior delícia do universo, e Ele é, então redimir-nos e nos chamar e nos salvar para nós o admirarmos e o adorarmos, se Ele é a maior delícia, e então Ele nos salva e nos chama para adorá-lo, longe de ser a necessidade de um megalomaníaco obcecado por atenção ou elogios. Isso é um ato de amor e graça, jamais imaginado por qualquer pessoa. Porque quem é esse que diz que nos ama e esconde de nós aquilo que há de mais delicioso? Isso não é amor. Mas se o que há de mais delicioso é Ele mesmo Deus, e Ele se nos oferece em Cristo, e diz, louvem o meu nome, Ele sabe que está fazendo o melhor por nós. Ele sabe que quando nós o admiramos, que quando nós o adoramos, nós nos regozijamos, ao passo em que Ele está sendo glorificado. Deus redimiu Israel do Egito pelo sangue do Cordeiro imolado, Deus subjugou os poderosos, Deus subjugou os demônios que oprimiam seu povo na escravidão, Deus preservou e conduziu esse povo com mão forte, com este propósito, que o povo cantasse, que o povo adorasse. E a mesma coisa acontece hoje. Sabe por que Deus te salva? Para você adorá-lo. Foi o que Paulo escreveu em Romanos 15, de 8 a 13. Quando ele diz, lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de que mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que nós o glorifiquemos pela misericórdia dele. Por isso eu te louvarei entre os gentios, por isso eu cantarei. Gente, foi assim com Israel ao sair do Egito, eles cantaram louvores a Deus pelo Cordeiro imolado. É assim quando somos salvos, nós cantamos e adoramos o Cordeiro de Deus, e será assim por toda a eternidade. Apocalipse 5:11, então olhei novamente, e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, cantavam com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Meu convite é para que você venha a Cristo esta noite pela fé. Meu convite é para que você encontre refúgio seguro no sangue do Cordeiro de Deus. Que você se permita ser redimido da escravidão do pecado. E que na sua salvação você descubra o profundo encanto de se admirar a Deus. De se admirar do seu Deus, dos grandes feitos do seu Deus. E assim, com seu coração transbordando de gratidão e de encanto e de fé, minha oração é que você eleve sua voz em louvor e cante ao Cordeiro imolado, cuja obra de redenção, meu povo, ecoa de eternidade a eternidade. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. E por toda a eternidade futura, esse Cordeiro será exaltado. Por isso que Paulo escreveu, e eu termino com essas palavras, 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, livrem-se do pecado, para
para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato vocês são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, porque Cristo foi imolado por nós, celebremos, cantemos, louvemos, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Oh, meu povo, adore o Cordeiro, exalte o Cordeiro. Oremos. Pai querido, que história maravilhosa é a história da redenção. E olhando para os israelitas, como é fácil nos esquecermos da tua mão poderosa. Como é fácil nos encantarmos com o Egito e desejar voltar para lá. Como é fácil amar as coisas desse mundo em teu lugar. Livra-nos dessa maldição, Pai. Livra-nos de um coração ingrato. Livra-nos de um coração orgulhoso. Arranque de nós o fermento velho da incredulidade, da murmuração, do imediatismo, dos encantos deste mundo, ó Deus, e faça-nos de fato encantados com o Senhor, desejosos de adorá-lo, porque Cristo Jesus, o Cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo, para ser exaltado por toda a eternidade. Ajuda-nos a entender isso. E nesta noite, se há alguém aqui, ó Deus, com um coração como o de Faraó, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, o quebrante, o amoleça, porque só o Senhor pode amolecer o coração do pecador. Só o Senhor pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazê-lo nascer de novo, com apetite pela tua glória. Portanto, salve nesta noite todos quantos o Senhor destinou para a salvação. E meu desejo é que sejam todos, ó Deus, todos dos que me ouvem. Porque o Senhor não se agrada da morte do ímpio. Ó Deus, opere com graça e continue nos encantando com a tua glória. Que a graça de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, o amor de Deus o Pai, que entregou o próprio Filho, e a graça santificadora, consoladora do Espírito, estejam sobre nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.